Deus para todo aquele que for fiel e dedicado à igreja e que sacrificasse para dar dízimos e ofertas. Isso é a opinião dele sobre o que é uma igreja neopentecostal. E para o pastor Silvio Cibordi, que é da Assembleia de Deus, ele diz: dizem-se e pensam que são pentecostais, mas não querem abraçar o que diz as Escrituras. E não tem a ver com o que o sociólogo diz. Ele não abraça as Escrituras, ele abraça o mundo e aceita o que está no mundo. Para quê? Para que haja uma harmonia aí. O interesse dele prevaleça e o interesse do mundo também. São experiencialistas e ingênuos, seguem a qualquer manifestação sem nenhuma análise, ao contrário dos crentes de Bereia. Para eles, modismos como cair de espírito, dentes de ouro, emagrecimento, crescimento de cabelo, depósito de conta e etc. são obras divinas e ponto final. Esse é o conceito dele para a igreja, né? E se a gente for olhar para as campanhas que existem aí dessas igrejas, não foge dessas afirmações dos nossos amados irmãos, né? Com essas afirmações diferentes em cada um desses autores, podemos notar que elas retratam muito bem tanto as igrejas características do movimento neopentecostal, como dos líderes que estão aderindo e inovando em suas pregações. Aqui cabe muito bem uma outra afirmação dita por Mariano, que é um sociólogo, quando este diz que, com o neopentecostalismo, portanto, a velha mensagem da cruz, discurso teológico que pregava o sofrimento terreno do cristão, caiu por terra e sem qualquer compadecimento foi sumariamente soterrado. Então não é. Terror, enterra Cristo, sua mensagem, sua doutrina e tudo. E vamos recapitular esse negócio aqui de Bíblia. Porque isso aqui é uso para hoje. Então a leitura da Pentecostal da Bíblia é dessa forma. E estes ainda têm a audácia de se denominarem-se como evangélicos, quando seus prazos não estão bem longe do Cristo fiel e respeitar e obedecer a palavra de Deus. Irmãos, infelizmente, essa onda neopentecostal, como eu falei no início, se o pastor adotasse a teologia aqui, infelizmente está entrando também as igrejas consideradas históricas, que é aquelas igrejas que surgem a partir da reforma protestante. Então, presbiteriana, congregacional, batista, metodista, a própria luterana, anglicana, então todas elas vieram a partir da reforma protestante das igrejas. Mas, irmãos, logicamente tem algumas coisas nessa igreja que a gente, tipo na luterana e na anglicana, tem algumas coisas que a gente não aceita, certo? Mas na GEVAI não. A gente vê que a doutrina dela está de acordo com a Bíblia. E as igrejas históricas estão adotando a teologia neopentecostal por qual motivo? Para não perderem os seus membros. É isto que está acontecendo. Olha só. Tem abandonado essa confissão e tentado se adaptar aos modos neopentecostais para não perder seus membros às denominações de maiores repetições e atrações do exibicionismo de um cristianismo genérico e fácil de ter e sem a necessidade de renúncia e arrependimento. Acarreta desta forma um rompimento de fundamentação bíblica com experiências fabulosas. Uma delas, dentre as maiores de renome no Brasil, é a Igreja Batista da Lagoinha. Todo mundo aqui conhece. Ministério do Trono é líder. Aliás, os membros do Ministério do Trono é da Igreja Batista da Lagoinha. Mas, irmãos, as canções deles são lindas, são permitidas para a gente adorar o Senhor na igreja. Com certeza. Mas acontece, às vezes, algumas coisas que as pessoas não param para analisar determinadas coisas e começam a abraçar e esquecem da Bíblia. E uma delas aconteceu esse ano, no congresso, porque toda vez eu realizo um congresso de louvor e adoração, lá na Batista de Alagoinha. E o pastor Renato Vargas, inclusive está aqui em Campina Grande, desde quinta-feira ele está aqui em Campina Grande, no seu blog, ele faz uma crítica a essa igreja histórica do neopentecostalismo. E ele diz assim: não são poucos os pastores de igrejas históricas que piraram de vez.
há poucos que abandonou as escrituras em virtude da psicologia e que acredita que a psicanálise é a melhor maneira de ajudar o membro de sua igreja a superar os dilemas da vida. Ou seja, Bíblia não serve. O que serve é as doutrinas, os ensinamentos dos psicólogos. Isso é que trata. A Bíblia não trata mais de nada, porque a Bíblia é inútil, ela não fala de nada. É um monte de fatos, historinhas de cada Carlos Chiquita nela. O que vale é a ideia psicológica. Eu vejo aqui. A consequência direta disto é a proliferação de heresias cuja disseminação tem produzido a apostasia e sistema espiritual de um número incontável de pessoas que dia após dia se distanciam das sagradas escrituras. Infelizmente, irmãos, as pessoas estão se afastando dessas doutrinas por causa desse modelo. E isso atrapalha muito, porque querendo ou não, está acontecendo esfriamento espiritual e a igreja não começa a se esvaziar. Olhem vocês, os cultos noturnos da nossa igreja. É ou não é triste? Às vezes olhamos. Mas Cristo, com a habilidade, está preocupado com quantidade. É incrível. Com certeza eu desejo o pastor Raimundo ver a igreja lotada. Com certeza. Mas infelizmente, às esfriamento e essas igrejas estão propondo coisas fáceis, a pessoa corre para lá e esquece que deveria se preocupar. Então, Renato Vaz, ele escreveu Ana Paula Valadão, Os Piolhos e a Glória de Deus debaixo do banco. Isso aqui é uma postagem que ele fez em seu blog. E ele vai criticar Ana Paula Valadão por uma coisa que ela ouviu de uma membro da Igreja Batista Alagoinha e relatou no seu blog. E Renato Vargas diz, se ela relatou no seu blog, é porque ela não concorda com o que a irmã disse. E vocês, irmão, vão concordar também com o irmão, o pastor Renato Vargas. Olha o que ele diz. O pastor Renato fala de uma postagem feita por ela em seu blog, quando uma determinada irmã lhe escreveu dizendo que 6 meses antes do 12º Congresso de Louvor da Igreja, ela teve uma visão onde Deus afirmava que o pastor Márcio, que é o pai dela, Márcio Valadão, onde Deus afirmava para o pastor Márcio retirar os bancos da igreja, porque as pessoas estavam sentando sobre a glória de Deus. Irmãos, ou seja, vocês, neste exato momento, estão sentados debaixo da glória de Deus. Essa irmãzinha estava querendo dizer que a glória de Deus está debaixo do banco. Irmão, começa a correr aí para debaixo do banco. Aqui, como na não vai poder entrar no banco aí. Aí já precisa abaixar as cadeiras. E quando as pessoas passaram a ocupar estes espaços, a glória de Deus passou a estas pessoas. O perigo disso é que a igreja milagrosa do século XXI tem tornado secularizada, doente, inútil e visionária, pois já não mais entra em conflito com o que há no mundo, mas pelo contrário está desmanjada em compartilhamento de práticas semelhantes. Irmãos, depois se vocês quiserem, tem toda a referência no texto, vocês procuram no blog do irmão. Ele conta bem direitinho. Aí olha só, a irmã disse que o pastor Márcio, os pastores estavam na porta da igreja, e todo mundo que ia passando, até os carecas, passava-se um pente e caía-se piolhos. Piolho. Acho que esse irmão lá para e esses irmãos, quando entrar na igreja, esses ficam confortáveis. E o pastor, quando entendeu aquilo, que Deus queria tirar os nossos irmãos, eita, olha, a pessoa da irmã, aí conheceu o pessoal. Do mesmo. Som, voltou. Foi agora no mesmo. Obrigado, irmão. Agora foi-se embora mesmo. Olha só. Então, quando o irmão, pastor Márcio Valadão, eles começaram a retirar todas essas igrejas
deles no templo. Mas o povo está pecando, Deus não está operando um milagre, não está mostrando, está se manifestando, porque nós estamos sentados sobre a sua glória. É muito problemático, mas ficar escutando certas coisas, não dá para acreditar em aturar, né? Você dizer que você está sentando em São José, você está debaixo da glória de Deus agora, é complicado, certo? Agora a gente vai fazer uma análise dessa neopentecostalização com a Bíblia, certo? Então, olha só, quem não ouviu falar do trízimo instituído pelo apóstolo Valdemiro Santiago? Você já ouviu falar, ele tem um vídeo no YouTube, se procurar lá dentro dele, óbvio, até no YouTube ele fala, ele dizendo lá, por que ele defende o trízimo? Porque 10% é para o Pai, 10% é para o Filho e 10% é para o Espírito Santo. Vocês veem isso, vocês estão. Ou da fogueira santa de Israel, onde o fiel deve sacrificar, se possível, tudo pela causa de Deus. Então digo, sacrifica tua moto, valor. Vai ver se Deus vai te dar. Dá. Irmãos, agora eu não vou falar o nome para não me enganar. Silas Malafaia. Eu vou falar aqui, ó. E da campanha dos R$900? E a Bíblia, batalha espiritual e vitória financeira, por morre seguro e Silas Malafaia. E nossa, Silas Malafaia, recentemente, já esse ano, ele disse o seguinte, ao defender o trízimo: Ô Nazareno, você está morando em aluguel, faça sacrifício para Deus. O valor que você paga de aluguel, doe, sacrifique para a igreja, com Deus, e Deus vai te dar uma casa própria. Quem arrisca? Ele está dizendo isso. Não sei se tem vídeos, mas notícia é o que eu falo. Aquele site gospelwise.com, vocês tem muita coisa boa lá no site, ele disse tudo do meu evangelho. E ele está dizendo isso. Deixar de pagar aluguel para dar o trízimo na igreja, porque Deus vai te dar a casa própria. Esse Moisés, irmãos, esse cara, ele está a vida meio bagunçada. Se você procurar nesse site, fala da vida dele. Ele não é pastor de igreja nenhuma. Da hora, lá quando o cara criou um ministério, e é conhecido mundialmente o ministério dele. O cara vai procurar saber lá, a mansão dele parece que vale 42 milhões de reais nos Estados Unidos. Fala, se os caras vão falar dos outros caras aqui. Até estava falando com o pastor, Valdemiro Santiago, dando essa entrevista que você fez, ele fala do seu ano e agora. E ele diz hoje, hoje tem uma baita promoção, acho que é São Bernardo do Campo, se não estava cuidando, e ele fala, se importar, tenho 3 carros importados hoje na minha garagem, fora dos aviões e tudo. A galera fica se imaginando dentro. E os fiéis caem no papo do cara e o cara vai só enchendo o bolso dele. É a mesma coisa de Macedo. De Macedo começa com uma pequena influência com a rádio no Rio de Janeiro dos anos 80. Quando ele diz tudo isso no seu livro. Quando ele conquista a rádio, ele diz: meu objetivo agora é a televisão, porque eu quero na televisão propagar o Evangelho. E com certeza ele conseguiu, pago pela Record 40, ele diz no livro 45. Outros estudiosos dizem que foi 49 milhões de dólares. Foi de reais, não, foi de dólares. E, irmãos, quando é que vê dinheiro? A igreja, com certeza, só não vem só dele, ele trabalha na loteria do Rio de Janeiro, porque ele já tem se afastado muito. Então, olha só. Não devemos esquecer que R.R. Soares, T. Macedo, Valdir Filho, estudaram o governo da vida lá nos Estados Unidos. Tem uma foto dele, eu vi a foto lá no começo, não sei se já está, no começo do verso, quando abriu o verso Campina Grande, que nós fomos para lá. Estava lá a foto dele, uma formatura lá,
aqui. Eu tenho até um livro, né? Quem tiver curiosidade, deixa ela para valendo, me empresta. Ele fala, irmãos, ele fala dos grandes líderes. É o Pentecostais do Brasil, ele fala a história de cada um. E tudo nos Estados Unidos, os seminários de lá. Aí o prêmio lá, volta para o Brasil e paga a igreja. Então, irmãos, esse morre seguro, que eu falava anteriormente, ele estava vendo bastante bagunçado, começou a inventar e inovar diversas ideias, e esqueceu de fato a Bíblia. Hoje é poder, dinheiro. E como eu estava falando assim, na questão da Record. Então ele compra a Record cresceu, né? A gente conhece a Record como ela é hoje. Né? E cadê quem disse? Aí ele afirma, não, mas isso aí, o objetivo era propaganda, não era de madrugada. Dizia não, dizia qualquer coisa. Ele disse que na época aceitava tudo. Se nada chegasse, o irmão Lino, chegasse com, olha, eu sou representante da Mormosa, vai fazer propaganda de cigarro. Poxa, bora aí com a pública, nós estamos pagando. Não, nem aí. Ele quer saber da ideologia evangélica, ele prepara com o dinheirão, está entrando no bolso dele. Essa era a ênfase dele, esse era o objetivo. Certo? Então, olha só. E com certeza, né, como cresceu hoje, por quê, irmãos? Por esse motivo. Dinheiro de igreja, o pessoal já está suspeitando, sabe de quê? Superfaturamento. Aquelas madrugadas da Record, a igreja paga para Record. Estou dizendo que ela paga por mês 42 milhões de reais. Então, o pessoal está achando muito dinheiro. O sonho de Macedo, irmãos, recentemente, acho que faz 2 meses, ele ofereceu uma nova proposta. Em 2009, Macedo ofereceu uma grande proposta pelas madrugadas daquele canal. Imagina, a Rede Globo. E agora, recentemente, ele ofereceu novamente uma bolada de dinheiro para a Rede Globo. A Rede Globo disse não. A madrugada do sábado, todinha, até que acho que é meia-noite e meia, da manhã até 6h30. Domingo, a madrugada toda é Priscila Malafaia. Aí recentemente, acho que passou ano passado, uma vez atrás, houve uma necessidade, o contrato renovado. Aí Valdemiro, mais esperto, sabe do valor que ia ser o novo contrato, chegou lá e ofereceu, meus irmãos, 150% a mais do que Priscila Malafaia ia pagar. A bandeira nada besta vai pegar quem dá mais. Né? E a Igreja Mundial vai pagar 10 milhões de reais por mês para a bandeirante. E Silas Malafaia, você pode ver na internet. Silas Malafaia chamou Valdomiro de traíra. Tem um vídeo no YouTube, se vocês procurarem. Silas Malafaia está nos bancos da Igreja da Mundial assistindo o culto dele. Até quando eu mesmo falo o nome dele, tá? Silas Malafaia, aquele jardim de Alencar, na bancada da igreja. Então, irmãos, é poder, tem mais dinheiro, entendeu? Silas Malafaia, Valdemir Santiago, R.R. Soares, Edir Macedo, agora, atualmente, os 4 estão brigando pela madrugada desse PT. Estão brigando. Agora a briga é grande. Só que o Silvio Santos, vocês sabem que é um canal TV aberto de propagação religiosa nenhuma. Ele é judeu, mas a gente tem que entender esse judaico nos programas religiosos, no programa religioso. Você não tem essa tendência lá, não. Mas o objetivo é dinheiro. Se você for procurar por muita coisa, você vai encontrar isso na internet. Irmãos, olha só esta afirmação de Edir Macedo sobre essa mudança que tem em teologia. Olha o que ele chega a afirmar. O bispo Edir Macedo chega a afirmar em sua biografia autorizada. O bispo, a história revelada de Edir Macedo, escrita por Douglas Tavolaro e Cristina Lenz. São 2 jornalistas da Rede Record. E Edir Macedo, olha só o que ele diz em relação ao sucesso da Igreja Universal. A Igreja Universal cresce porque o povo é beneficiado. As pessoas que mais focamos
são as fracassadas. E por quê? Porque o Deus em que cremos é um Deus vivo. Em razão disso, Deus se torna obrigado a corresponder às necessidades das pessoas. Ou Deus existia e não clamou delas, ou Deus simplesmente não existe. E ele fala, nesse próprio livro de Marcelo, chega a dizer assim, quando ele está pregando, ele diz: vocês sabem porque eu sou o que sou hoje, porque eu acreditei na fé, eu investi, eu sacrifiquei. Então, assim como eu conquistei o que eu tenho hoje, vocês também podem. Aí é uma questão relativa, não é absoluta não. Sabe por quê? O IBGE fez uma pesquisa, que conversa, para ver quem no meio religioso tinha mais um rendimento financeiro bom por mês. Aí o IBGE pegou os espíritos e os evangélicos que ele utilizou foram os evangélicos pentecostais. A Universal da Lei, a Internacional da Graça, Deus é Amor. E a resposta da pesquisa foi: o espírita tem um maior rendimento financeiro por mês de qualquer um do evangélico pentecostal. Então, irmão, então eu já considero a prática do terra aí. Cadê essa riqueza que todo mundo tem direito? Cadê esse triunfalismo de vencer, de se enriquecer, de ter tudo melhor dessa terra? Ora, qual foi a conclusão do IBGE? O pessoal do segmento espírita, eles têm na sua escolaridade muito maior, muito maiores do que a do evangélico pentecostal. Ou seja, a educação contribui para o melhor salário. Não é longe de prosperidade, não. Pode ter certeza disso. Porque se fosse a igreja, o país, aliás, o Brasil, e as igrejas também, estavam totalmente ricas. E se desse certo, com certeza o pastor já tinha adotado aqui, e tantos outros demais pastores. Mas, irmãos, não dá certo. Olha só, falar destas aberrações cria-nos até repugnância. Falta ali 5 minutos para terminar. Há tantas outras que somente lembrar ficamos tristes porque Cristo em nenhuma delas é exaltado e adorado. Em nenhuma delas Cristo é visto como solução dos problemas que abalam a humanidade. Em nenhuma delas Jesus é apresentado como deveria ser visto. A consequência é ver lâmpadas consagradas em panos de luz. Quem já viu esse vídeo? Lâmpadas consagradas em panos de luz. O pastor está pregando isso. Hoje, nesta sexta-feira, venha para a Igreja Universal. Traga suas lâmpadas, porque nós vamos fazer um descarrego nelas. Porque o pastor diz, não é lá do interior de São Paulo, esse pastor dizendo. Eu converso com a minha professora, que é professora do pastor agora, Vanusa, ela é espírita. Eu conversando com ela, e ela disse que todas as práticas adotadas por Edir Macedo, muito dentro do espiritismo. Ela me falou isso. Estudo de diálogo, conversando sobre todos os assuntos da gente em religião. E eu comecei a falar sobre o neopentecostalismo, e ela afirmou isso para mim. Cara, isso é uma coisa tendente do espiritismo. Então, olha só, lâmpada consagrada, se o bandido, sabe como é? As duas da igreja estão ligadas com um pastorzinho aqui, um refletorzão. E os irmãos tomando banho de luz. Deus, vamos lá. Fogueira Santo dos Revoltados. Isso aqui, eu vi João Pessoa, na local. E a gente estava no fundo. Fogueira Santo dos Revoltados. Eita, fica aí. Consagração da estola sacerdotal. Essa também era recente. Eles usam um versículo em Samuel. Samuel pede para trazer uma estola sacerdotal. E eles produzem não sei quantos estolas sacerdotal. Venha, receba a tua estola sacerdotal e tu vais se livrar dos problemas. Tá espalhando aí. Deus vai tirar você do lamaçal. Isso aqui é literal, irmãos. É da igreja evangélica Padre Angular. Tem esse vídeo, vocês não vão se ridicularizar não. Um pastor, 2 pastores da vida longa. Mas vocês estão vendo a situação, nós estamos presos nesta lama.
nossos pecados, os nossos problemas, as nossas dívidas. Mas nós cremos que nós vamos tirar você desse lamaçal. E estou da lama.